Olá, queridos. Espero que todos vocês estejam bem, né? E vamos começar aqui nossas aulas de informática, né? Então, para começar essa aula, né, eu quero eu quero agradecer a presença de todos aí que vão participar aí do nosso momento. Essa que vai ser nossa primeira videoaula, né? A gente tem dois assuntos, né, que a gente estava trabalhando, né? Um era a programação, né, que eu estava apresentando para vocês o Python, né, que é uma linguagem de programação de síntese, né, que é uma linguagem que você escreve e tal, tudo diferente da linguagem Block que a gente trabalhava com o Scratch, né? Então a gente vai dar uma avançadinha aí, vai dar um passo a mais, né? E o outro tema era o TCA, né? Então, até onde eu lembro, o TCA a gente definiu, né, o tema geral, né, que seria a desigualdade social, né? E, aliás, desculpa, seria a discriminação, né? Que foi um tema que foi levantado. Essa aula a gente vai trabalhar o Python, o TCA a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Bom, a linguagem Python é uma linguagem, como eu disse, de síntese, né, que a gente trabalha construindo, né, digitando os comandos, né. Ela é uma linguagem muito usada hoje, né, dizem até que é a linguagem da moda, né, tipo a linguagem de programação da moda, só que ela é muito antiga já. Ela tem aí ela já está aí com quase seus 30 anos, né? Aliás, já passou de 30 anos, ela é de 89, então ela já está aí com 32, 31 anos, aninhos, né? Ela é bem velha, bem antiga, né? Mais ou menos, né? Ela é uma linguagem fácil, né? É uma linguagem muito tranquila de se usar, né? Então você fala assim, ah, mas eu não entendo nada. Calma, você vai começar a entender. Isso aqui não é para ninguém sair daqui, tipo, ah, o mestre da programação, não. Isso aqui é para vocês terem uma introdução a uma linguagem de programação um pouco melhor, assim, e assim, diferente, né? Porque vocês viram muito linguagem de programação comigo quando vocês estavam lá fazendo Scratch, estavam fazendo um joguinho lá de controlar robozinho, aquilo ali é linguagem de programação também, como essa, né? A diferença é que essa aqui é uma coisa mais profissional, é uma coisa mais usada, é uma coisa mais roots, mais raiz, enfim, né? Bom, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai construir um programinha que calcula o índice de massa corporal, tá? Então, antes de a gente começar, né, eu espero que todos tenham entrado nesse site, né? Esse site, ele tem o endereço dele na publicação, tá? Tem lá o link. Tá? É um site que ele simula um compilador de Python. Então você tem aqui de um lado o script, né, onde você vai escrever todo o programa, né, e do outro onde o programa roda, né, que seria aqui o shell, tá? Então você vai escrever o programinha aqui, os comandos, os algoritmos, tudo bonitinho. Depois você vai apertar Run e vai testar o programa, tá? Bom, eu acho que a coisa mais simples que eu dei para vocês no Python foi isso aqui, né? Foi o 5, o x igual a 5, né? Que quando eu rodo, né? Não acontece nada, mas se eu apertar X e apertar o Enter, você vai ver lá o 5 aparecendo, né? Por quê? Porque eu atribuí um valor a X que era igual a 5. Se eu fazer com Y, opa, não aqui, claro, né? Se eu fazer aqui Y igual a 6 e apertar o Run, e apertar, digitar o Y, vai dar igual a 6. Se eu apertar o Z, não vai dar em nada. Ele vai dar um comando, né? Ele vai dar uma mensagem de erro falando que esse nome, essa variável, esse nome Z, isso aí, esse Z, ele não está definido. Não está definido como o quê? Como variável, né? Para você definir uma variável, você sempre tem que colocar o nome dela e o sinal de igual e o valor, tá? Não adianta você chamar uma variável que não tem valor, né? Aqui as variáveis só vão aparecer quando elas tiverem valores, tá? Então, ó, eu vou criar aqui um valor para o z. Então, z igual a x mais y, tá? Eu vou rodar o programa, vou chamar o z, ó. Vamos ver, o que que é z? Igual a 11, né? Pode até ver, ó, x igual a 2 e tal. Eu posso até brincar, né? Posso até fazer um z
mais, mais y. Ó, tá vendo? Estou atribuindo valor, estou construindo o meu programa aqui do lado. Bom, vamos construir então o nosso programa. Então, o índice de massa corporal, né? Na educação física, a gente vê muito esse termo, índice de massa corporal. Né? O que seria o índice de massa corporal? Seria uma medida do corpo, né? Em que se utiliza de duas variáveis, duas dimensões corporais, que no caso é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, para que serve esse índice de massa corporal? Muita gente usa esse índice de massa corporal como um indicador de sobrepeso, como até indicador de composição corporal, né? Então, por exemplo, isso aí você vai ver muito assim, fazendo em pessoas, né? Tipo, o médico fala lá, não vê se você está bem, se você é sedentário, tá bem? Faz o índice de massa corporal. Fala assim, ó, deu muito alto, né? Deu sobrepeso. Então, fala, ó, você tem risco aí de ter alguma doença, né? Então, tipo, é bom você começar a fazer uma atividade física, tal, tudo. Legal, né? Talvez o professor Fernando, a professora Sandra, a professora Conceição, o professor Márcio trabalhem isso aí com vocês na aula. Mas é como é um cálculo, né, bem simples de fazer, que usa só duas variáveis, eu achei interessante a gente trazer aqui na aula e usar aqui no Python, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que definir a variável. Então a gente tem uma primeira variável que é o peso. Então lembra, peso igual, né? E, e aí eu tenho que definir que tipo de variável é essa, né? Existem quatro tipos de variáveis no Python. Você tem o inteiro, que seriam números inteiros, né? Que seria um número que não é fracionado, não é quebrado, né? Então 1, 2, 3, 4, 1000, 1.000.000, 5.565, enfim, números que não são quebrados. Os floats, que são números quebrados, fracionados, então 1.5, 2.4, 3,14, 1,5, enfim. As variáveis strings, que são variáveis de texto, né? São aquelas variáveis que você escreve, né? Elas a princípio não têm valor numérico, então não dá para você fazer uma soma tipo batata mais 2, né? Se a batata não for uma variável, for um string, você não consegue, né? E geralmente os strings eles aparecem entre parênteses, entre aspas, desculpa, né? E temos a variável booleana, né? Booleanas são variáveis que são de teste. Tipo, elas têm um valor que ou ele é verdadeiro ou falso. A gente viu muito de variável booleana lá no Scratch. Lembra quando eu fazia aquele exercício lá do se gatinho tocar na parede, mova menos 10 passos? Lembra? Então, isso é uma variável booleana. Então, se gatinho toca, eu tenho uma condição, gatinho toca a parede, tá? Qual que é a condição? Tipo, essa condição, gatinho toca a parede. Qual que é o valor booleano verdadeiro, né? Se ele tocar a parede, então ele vai voltar menos 10 passos, vai dar menos 10 passos. Qual que é o negativo? Não acontecer nada, tá? Então, isso são variáveis booleanas. A gente pode falar que a variável booleana ela é uma variável binária também, né? Que é ou é 1 ou 0, ou é ligado ou desligado, tá? Isso aí, o ano passado, eu lembro quando eu dei o Arduino, robótica, não tinha lá a porta digital. O que é uma porta digital? É uma porta que tem ou um valor 0 ou um valor 1. Ou ela está ligada ou ela está desligada, tá? Então, ó, como as coisas vão se conectando. Ó, como você já tem uma certa base para entender o que é isso. Agora eu faço uma pergunta. Apresentei para vocês quatro variáveis. Vamos lá. Que tipo de variável eu vou usar no peso? Ah, eu não ouvi. Como é que é? Ah, tá bom. Então, vou falar. É a float, tá? Por que que eu uso a float? Né? Porque assim, quando você coloca um valor, né? Você está colocando valores como peso, altura, esses valores eles podem ser quebrados.
Então, tipo, você não pode falar, por exemplo, que o cara só tem 50 quilos. Não, se o cara pesar, ele vai ter 50 quilos e algumas gramas, né? Essas algumas gramas seriam as casas decimais, tá? Outra coisa, mas não pode ser inteiro? Muito bom, raciocínio até que tá legal, pode ser inteiro, né? Por quê? Porque você não pode usar uma variável string porque você vai colocar um número. É uma variável que você vai definir um número, né? Um valor numérico. Você não pode colocar uma booleana porque você não está colocando condição, verdadeiro ou falso, né? Mas você sobra o quê? O float ou inteiro, né? Você vai usar o float, né? Porque é mais viável, né? Você vai ter a condição de poder colocar, por exemplo, 50, como eu falei, 50 quilos e 60 gramas, né? O inteiro, se você fosse definir como inteiro, você teria que colocar só 60 quilos, 50 quilos. Acabou. Só que aí, se o cara vai lá e coloca 60 quilos ponto alguma coisa, né? 60 quilos e 500 gramas, o programa dá erro, porque ele vai falar assim, olha, a gente pediu para você uma variável float, você colocou uma variável inteira. Então, a gente não está entendendo. O computador, gente, ele é isso aqui, ó. Ele é muito certinho, ele é muito quadradinho. Então, ele vai fazer o que você mandar, à risca, tá? Então, se você definir como float, ó, vai ser float, tá? Até escrevi errado. Pronto, float. Float. Beleza, depois disso você vai abrir parênteses, né? E vai colocar o comando input. Input, gente, é um comando de entrada de dados. Então, esse comando, quando ele aparece na programação do Python, ele está pedindo para o cara que está olhando o programa, né, digitar alguma coisa no teclado, entrar com algum valor, né? Essa entrada de valor vai ser o valor que a gente vai definir para a variável peso, né? Só que antes disso, eu tenho que colocar um texto, né, uma explicação, né? Então, eu vou abrir o, o aspas, né? E vou escrever, ó, digite o peso, dois pontos, né? Reparem uma coisa aqui, ó, eu coloquei entre aspas. Isso aqui seria uma variável ou seria um valor string, tá? Então por isso que ele está entre aspas, sempre tem que estar entre aspas. O bom é que esse compilador ele já coloca entre aspas. Isso vai ser ótimo para nós. Ó, eu vou rodar o programa, né? Ó, já apareceu lá, digite o peso. Eu vou digitar, ó, 60. Aí alguém vai falar assim, pô, mas você digitou um inteiro, professor, não aconteceu nada, não tinha que dar erro? Sim, tinha que dar erro. Não, não, desculpa, não tinha que dar erro, porque a gente entende também que 60 como float pode ser 60.0, né? Tanto que, ó, se eu digitar peso, olha o valor que aparece. Um valor float. Agora, e se eu digitar, por exemplo, peso? O que vai acontecer? Ele vai falar que não dá para se converter uma variável string em uma variável float. Ou seja, o tipo de variável que eu estou entrando está errado. O tipo de valor. Então lembra que eu falei, ó, o computador vai fazer o que você mandar, mas de maneira assim bem quadradinha, bem assim, tipo, você mandou fazer isso, ele vai fazer aquilo. É assim que funciona a programação e é para isso que servem os algoritmos, né? Os algoritmos seriam uma receita, né? Que você fala para o computador, ó, computador, faça isso, ele vai lá e vai fazer daquele jeito, tá? Vamos fazer a outra variável, a altura, igual a float, é a mesma coisa, ó. Input digite a altura. Pronto. Opa, ó, isso aqui não pode acontecer, viu? Mas tudo bem. Vou rodar e ó, e vai acontecer a mesma coisa, ó, 67, né? Aí ele vai pedir a altura. A altura tem um detalhe, gente. A altura é em metros. Então, por exemplo, o cara tem 1,65 m. Você vai colocar 1,65 m. O computador ele não entende que, por exemplo, não pode ser vírgula. Não, se você colocar vírgula,
Ele não entende que a vírgula é uma variável numérica, não entra dentro numérica, a vírgula entra como uma variável string. Então você tem que colocar ponto, tá bom? Ó, foi, se eu escrever altura, valor que eu dá, se eu escrever peso, tá vendo? Agora, né, que a gente já fez metade do programa, vamos definir essa variável aqui, ó. Índice de massa corporal. O que é o nosso índice de massa corporal? Lembra, ó? Olha aqui nosso índice de massa corporal. Peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Isso aqui a gente vai ter que transformar essa fórmula para o programa, para o Python. Como é que ela fica? Ela fica assim, ó, peso dividido, ó, símbolo de divisão, né? Dividido, abre parênteses, altura ao quadrado da altura. Como é que a gente faz potenciação no Python? Duas vezes o, o asterisco, né? Lembrando que o asterisco ele também é usado para a gente fazer o quê? Multiplicação, né? Então, as quatro operações, divisão, a barra pula inclinada para a direita, multiplicação, tá? O asterisco, soma, sinal de mais, subtração, sinal de menos, tá bom? Bom, eu coloquei entre parênteses, porque isso aqui a gente obedece sempre uma regrinha da matemática, tá? Eu estou colocando em parênteses, eu não precisaria colocar entre parênteses, mas eu vou deixar, tá? Só para dar uma explicação melhor. Porque o que acontece aqui, ó? Quando você, na matemática, né, ele sempre começa pela multiplicação, pela potência, depois divisão, depois o que. Mas só que o primeiro de todos qual que é? É o que está entre parênteses. Né? É a primeira regra de um cálculo sempre começa pelo entre parênteses. Então eu vou deixar o entre parênteses aqui, tá bom? Bom, eu já fiz aqui meu cálculo do índice de massa corporal. O programa está quase pronto, ó. Vou colocar lá, 60 quilos, 1,50 m, né? Pronto, ele já fez o cálculo. Ah, não apareceu. É porque também eu não coloquei para aparecer, né? A variável. Mas se eu chamar a variável índice de massa corporal, olha o cálculo do índice de massa corporal. Certinho, tá? Quero melhorar isso aqui. Vamos lá. Tem um comando chamado print. O que é esse comando print? O print ele quer dizer o seguinte: olha, eu vou trazer para a tela, né? Vou trazer para a tela uma informação, né? Eu vou printar ela na tela. Então, aqui no shell vai ser printado alguma coisa. O que isso pode ser alguma? Pode ser um texto, pode ser um valor, uma variável. No caso, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, o opa, escrevi errado. Índice de massa corporal é certo. Pronto. Como que eu vou colocar uma variável agora? Repare, eu fiz uma variável texto aqui, escrevi um texto entre parênteses, tá? Vou dar uma vírgula. Lembra que eu falei que por que ele não reconhece vírgula? Porque a vírgula tem uma função importante aqui na hora de você definir stringers e variáveis, tá? E agora eu vou colocar índice de massa corporal. Pronto. Acabou praticamente o programa, ó. 60, 1,67 m e o índice de massa corporal é 21,51, blá, 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 blá. Mas, professor, né? Tá muito grande esse número. Será que a gente não pode dar uma arredondadinha nele? Claro que podemos dar uma arredondadinha nele. É muito simples, querido, tá? É, digamos que você não saiba qual é o código, né? Qual é o comando para se dar, fazer a arredondada do número. Dica. Vamos lá. Google. Vamos no Google. Vou fazer uma pesquisa bem rápida, ó. Python. Opa. Python. Arredondar. O que vai acontecer? Ó? Vai aparecer vários lugares em que você tem os comandos, já explicam para você o que você vai fazer, qual é o comando, né? Para você arredondar. Então, ó, quer ver? Ó, por exemplo, aqui, ó.
como arredondar número de ponto flutuante em Python. O flutuante é o float, tá? Os americanos, os ingleses, enfim, e na verdade o Python ele foi inventado na Holanda, tá? Essa linguagem, mas assim como se usa o inglês, né? O inglês é uma língua universal, né? Se faz ele só, né? Inglês, né? Enfim, usar o termo de flutuante, né? Número flutuante, né? Que seria os floats, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Já tá aqui, ó. Use a função around. Ah, tá bom. Como é que eu uso essa função? Então tá aqui, ó, ele está explicando aqui, ó, você vai ver mais ou menos como é que usa, né? Tem outros sites que eles são um pouquinho melhores, né, para explicar. O próprio site de onde tem esse programinha que a gente está usando para fazer o programa, para a gente fazer nossa atividade, ele tem já a função aqui, ele já fala. Ó, por exemplo, aqui, ó, como é que você faz para fazer o arredondamento, tal. Aqui, ó, tá vendo, ó? Print around entre parênteses, você vai colocar o valor e vírgula e depois a quantidade de casas decimais que você quer daquele valor. Então vamos voltar lá para o nosso lá, ó, vou colocar lá. Tem que fazer aqui mesmo, ó. Around, né? A variável, vírgula, 2, fecha a variável, tá? Gente, isso aqui vai acontecer porque eu tive que colocar bem grande o texto, porque o vídeo não estava ficando legal com isso aí. Pronto, já fiz, já. Vou dar uma, né, vou botar para rodar e vamos lá. 60, 1.56, opa, 1,56 m e tá lá, arredondadinho, bonitinho, bem legal. Bom, legal. A gente fez nosso programa. O primeiro programa assim um pouco mais complexo, né, que envolve algumas variáveis, envolve a questão de você fazer fórmula, bacana, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão tirar um print dessa tela, né? E nos comentários dessa atividade, vocês vão ter que colocar esse print como anexo, tá bom? O print da sua tela, você fazendo o seu programa, né? Aqui nesse site aqui, tudo bonitinho, né? Usem qualquer exemplo, não precisa ser os seus valores de peso nem altura, que nem, por exemplo, eu estou usando o valor inventado. O que eu quero é que vocês mostrem para mim que vocês estão fazendo as atividades, tá? Se quiser copiar isso aqui, não tem problema, tipo, no final das contas vai ser a cópia mesmo, né? Tipo, o importante aqui é você fazer a atividade e vivenciar, né? Você começar a entender. Só aqui, ó, você teve contato com 5 comandos do Python, né? E entendeu o que é uma variável, que é o que importa, tá bom? Então, gente, muito obrigado, né? E bons estudos. Até mais. Tchau.